queria apresentar um filme para vocês, minha primeira provocação. Glauber entrou. Glauber, vou começar provocando vocês, tá bom? À medida que a gente for indo, vai entrar mais gente, porque esse povo só chega atrasado, impressionante. Yes! Vamos lá. Isso tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? A gente está falando que filme é um meio visual. É isso que todo mundo diz. Nós vivemos no mundo visual, o cinema é visual, efeitos visuais, etc, etc, etc. Mas o nosso ponto de vista é de que cinema é um meio audiovisual. Ou seja, o som tem o mesmo peso para contar essa história que a imagem tem e que o som é todo o resto da história desse filme, né? Ele conta mais de metade da história. Por que ele conta mais de metade da história? Basicamente porque a fotografia tem o limite do quadro de câmera, do enquadramento, do que ela está enquadrando. Ou seja, eu tenho um retângulo da realidade e é esse o retângulo da realidade, é o que eu tenho para trabalhar a imagem, tá? Do lado da câmera, eu posso ter aqui alguém que não tem nada a ver com aquela imagem. Eu posso estar num filme de época e aqui tem um carro de hoje, tá? Isso não tem importância, porque o que eu tenho no visual é um recorte. O que nos faz entrar no mundo do personagem? Que mundo é esse que habita, né, dentro desse recorte de imagem? Esse mundo nos é trazido pelo som. Todo o off-quadro, tudo que está acontecendo fora desse quadro recortado, está sendo contado pelo som. Basta ter uma imagem em que, por exemplo, eu ouço o tic-tac de um relógio e toco um despertador e eu ouço a porta batendo. Eu não preciso ver nada disso. Eu posso, com o som, ter todo esse mundo em torno, que, na verdade, é o mundo onde o meu personagem habita. É nesse mundo que nós, técnicos de cinema, estamos tentando fazer o nosso espectador crer. A gente quer que ele leve a sério esse mundo fictício que nós estamos criando. Porque nada disso é realidade. Cinema é uma obra de ficção. Mesmo documentário, tá? Não vamos deixar claro, tá? Tudo é criado e tudo tem um direcionamento específico. Existem sempre muitas realidades, tá? Cinema é ficcional. Isso quer dizer que a gente pode construir tudo que a gente quiser e a gente pode transformar esse mundo que não está sendo visto, e mesmo esse mundo que está sendo visto, num mundo real, porque ele se torna crível. Ele tem elementos onde esse personagem habita, tá? Então, é importante a gente falar isso, porque a gente vive num mundo que é dominado pela imagem, tá? A gente é
obliterado por computador, por televisão, mesmo pelo cinema, pelo celular, está sempre vendo alguma coisa, né? Tá sempre com imagens em rápida sucessão. A gente tem muito pouco tempo e cada vez menos tempo para ouvir. A gente, na verdade, está começando a perder a habilidade de ouvir. Então, a primeira coisa, e que eu pretendo falar e provocar vocês, é que a gente precisa aprender a ouvir, tá? A gente precisa disso aqui. Tchan, 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 tchan. A gente precisa parar, olhar e escutar, porque senão o trem nos atropela. A verdade é que a gente escutava antigamente, quando a gente... o homem primitivo escutava porque ele dependia da audição para perceber se o mundo em volta dele era um ambiente perigoso, hostil, ou se era um ambiente que ele podia relaxar. Então, da mesma maneira, a gente tem total necessidade. A gente continua sendo assim, tá? E tem um parte da nossa hipófise que ainda pertence ao tempo dos homens de Cro-Magnon. Portanto, a gente continua avaliando o ambiente em função das informações sonoras, que a gente não necessariamente fica totalmente consciente delas. Ou seja, quando eu crio um filme, eu uso o som para construir uma história, eu estou conduzindo o espectador, a plateia, né? Quem veio me assistir, que está numa sala escura ou não, mas eu o conduzo pelo subconsciente. Por um lado, em que ele não está analisando todas as coisas, mas eu estou conduzindo o espectador para onde o diretor quer, às vezes mostrando que é para outro caminho. A gente pode brincar com isso, tá? E fundamental, para que isso aconteça, a gente precisa ter um bom som. O que é ter um bom som? Afinal de contas, isso é... Como é que eu vou saber? Então, eu lhes apresento, amigos, o meu irmão gêmeo. Esse é o Toninho Muricy, ele é técnico de som direto e ele estava dando aula e ele bolou esse pequeno quadrinho que eu copiei porque eu acho genial. Ouça. Eu sou o Toninho Muricy e eu quero fazer uma pergunta a vocês. Qual é a importância de se ter um bom som no produto audiovisual? É fácil. Nesse momento, vocês me ouvem através do microfone do meu telefone celular, que está gravando esse vídeo. Agora, vocês me ouvem através do microfone direcional, bem colocado e gravado no nível correto. Sentiram o tamanho da diferença do que a gente está falando? Realmente gigantesco, tá? A gente está falando de que um bom som faz, em vez de... não te distancia, ele te põe dentro do lugar onde está acontecendo a sua imagem, tá? Então, claro que som é uma coisa profundamente técnica. É evidente que você tem que aprender a lidar com o equipamento, você tem que aprender a ouvir microfone, você tem que fazer decisões técnicas, saber como selecionar, resolver questões técnicas, mas edição de som é uma área profundamente criativa, porque ela, ao contrário de só resolver problemas e de captar corretamente, ela efetivamente é a área de som que propõe soluções criativas. É a área em que você começa a entrar na cabeça
do personagem. Eu começo a falar da emoção e do sentimento daquele personagem que eu estou acompanhando no filme. E assim, quando eu falo que o filme é importante que o som tenha qualidade, é porque efetivamente existe maior tolerância do espectador para erros de câmera, algo que saia momentaneamente de foco, algo que teve alguma batida e a câmera desliza, se você não focou totalmente a pessoa, se ela está andando e a câmera corre atrás, tudo isso é perdoável, contanto que eu esteja contando a história, tá? No entanto, o som é crítico, porque um som ruim se torna profundamente irritante. Ele faz com que o espectador se afaste completamente da história, não mergulhe no que está sendo contado, não compre a história. Ele se torna um espectador só, e não alguém que está vivendo aquilo com você. Então, é fundamental não trapacear com o som. O som é um negócio profundamente sério nesse sentido, tá? E não ser barato com o som. O som é uma coisa cara, é difícil, mas ele, bem feito, ele rende enormemente mais para um filme do que simplesmente a imagem. E ele é, na verdade, um elemento crucial. Porque quando você ouve... isso é tão sério que se você ouvir um filme de terror e é o exemplo óbvio, né? Se você desligar o som, o filme de terror não dá o menor medo, basicamente. E olha que eu odeio filme de terror, tá? Eu morro de medo. Mas eu não sinto o menor medo com um filme que não tem som, porque todo o medo que o personagem sente está no som. Toda a ansiedade que ele está vivendo está no som. Toda a respiração presa está no som. Então, a verdade é que você reage ao som de uma maneira subconsciente. Oi, João. E a verdade é que tem outra vantagem. Enquanto que tornar o seu filme com aparência, sofisticar o seu filme, mesmo que você não tenha muito dinheiro, se você decide fazer trucagens visuais, tudo isso custa muito caro, muito caro. No entanto, o trabalho que você investe no som bem feito, você torna esse som desse filme muito profissional. Na verdade, você eleva a qualidade do seu filme de uma maneira que faz com que as pessoas possam... eles levam a sério. O trabalho fica sério e fica bonito de uma maneira diferente quando você trabalha com som, tá? Na verdade, os espectadores... Por que se vê cinema? O que você vai fazer no cinema? Você vai no cinema para sentir algo. Para sentir tristeza, para sentir uma história, para sentir para sentir coisas, tá? E uma das principais coisas que o cinema faz, e o som de cinema faz, é ajudar a tornar essa emoção uma coisa sólida, grande, que tanto pode nos assustar, pode nos fazer rir, ele apoia a história e ele aprimora uma cena. Digamos assim, o som tem para o filme o mesmo papel que tem a iluminação, a luz para a fotografia. Ele acentua ou ele tira de quadro momentaneamente elementos de acordo com a emoção e a estética do filme. E isso te dá uma enorme capacidade de trabalhar
de uma maneira muito flexível, porque essa não é ele não é uma informação que seja tão limitada. Ele é muito flexível, ele te dá muita oportunidade de mexer em tudo. E o que, assim, quando a gente pega Eduardo Galeano, que é um querido, onde estou? Não, voltei, cadê? Eu quero voltar para você. Vou compartilhar de novo. Eu não sei se vocês conhecem Eduardo Galeano, eu espero que sim. É um escritor uruguaio, já morreu, maravilhoso, um homem extremamente inteligente, e ele diz que os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. E nós somos feitos de história. O que a gente faz em cinema, trabalhando em cinema, é contar a história. E as pessoas que vão nos assistir são pessoas que querem ouvir histórias. E essas histórias a gente está acostumados a ouvir desde que a gente é criança. Porque, na verdade, quando nós éramos pequenos, os nossos pais nos contavam histórias e a gente imaginava, criava um mundo a partir das histórias que a gente ouvia. A gente está se propondo a fazer a mesma coisa com elementos mais sofisticados. Mas, basicamente, estamos falando da mesma coisa. A gente precisa cuidar da qualidade, porque a gente precisa não resolver na pós. Existe uma frase típica dizendo: a gente resolve na pós. Tudo que o diretor está correndo e não tem saco, e não quer fazer, e não quer preparar a cena bem para não deixa para dublar, tudo isso significa menos tempo, mais dinheiro gasto na pós e menos tempo que o produtor de finalização, que os técnicos de pós-produção têm para produzir o melhor som possível, tá? O fato de fazer edição de som quer dizer reconstruir a história, contar de novo com som, tá? Contar de uma maneira não óbvia. E isso significa que você tem que ter tempo para entender a história e usar todos os artifícios que você juntou de conhecimento, que você acumulou, vendo pintura, ouvindo música, indo à exposição, indo a teatro, ouvindo filmes, vendo filmes. Tudo isso serve para você ter uma bagagem de ideias que na hora em que você tem que fazer o filme, você pode ir lá e pensar uma ideia que serve para aquele filme, tá? E isso é fundamental. Eu digo para vocês, toda vez que eu começo, eu tento assistir o máximo que eu posso, e eu assisto como espectadora, tá? Eu assisto curtindo o filme, empolgada por ele, e aí quando alguma coisa me chama a atenção, eu digo, o que foi isso no som? E eu volto para assistir de novo. Se eu estou no cinema, eu assisto mais uma vez o filme. E isso quer dizer que eu tenho ali alguma coisa que é importante, que me chamou a atenção. Essa coisa eu guardo. Depois eu pego no YouTube aquele trecho de filme e eu guardo arquivado. No caso, até num site que eu nunca publiquei, mas existe só para arquivar essas cenas, para puxar ideias. Para quando eu tiver, por exemplo, quando eu vi O Gladiador, do Ridley Scott, quando eu vi a primeira cena, a primeira grande batalha, aquela batalha era tão impressionante porque ela vem vindo realista, 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 e chega uma hora em que ela silencia e fica como se tivesse abafada, e o que você ouve são elementos esparsos
que estão na cabeça do personagem que está lutando. E é a sensação que ele está tendo. E é a respiração dele próprio, inclusive. Tá? Então, é impressionante essa cena. Se vocês não viram, assistam. E eu guardei para poder usar um dia. Tá? Então, e de alguma maneira você quer trabalhar com som, ou quer ficar atento ao som, quer aprender mais e ter mais bagagem para melhorar o seu filme em qualquer área técnica, em qualquer área artística, entenda de som. Porque isso vai lhe permitir acessar diretamente o que você mais quer, que é comprometer o espectador com seu filme, é comprometer a emoção dele. Vamos lá. Do que a gente vai falar nessa aula? Tá? A gente está se propondo a fazer na ABC Cursos de Cinema 2 cursos de som. 2 cursos porque nós acabamos de fazer um curso menor com teórico e prático. A gente descobriu que tem muita coisa para falar e que os alunos queriam mais. Então, a gente está propondo 6 aulas de teoria e 6 aulas de prática. Isso quer dizer assim, vamos falar de coisas como ponte sonora, vamos falar de leitmotiv, ou seja, do motivo principal que amarra o filme. Vamos falar da criação de paisagens sonoras, que tem um nome bonito em inglês chamado soundscape. Vamos falar de como é que se usa os rontones, ou seja, os ambientes neutros, porque para quem mexe com edição de diálogo, saber mexer com rontone é fundamental. Vamos aprender quais são os princípios que regem a edição de som, como ela funciona, como ela se estrutura, quais são as coisas que já aconteceram comigo pessoalmente, por exemplo, como editora, que eu posso trazer para vocês da experiência vivida. A segunda parte do programa é aprender efetivamente a parte prática. Como organizar uma sessão de edição, o que editar primeiro, de que maneira você edita, o que você tem na mão de aplicativo, de instrumentos para tornar esse som melhor e mais caprichado, o que você faz com a biblioteca de som, como você trabalha, é simplesmente pegar efeitos, de que maneira, o que eu uso? Eu uso um som Wave, eu uso um som MP3, o que eu uso? O que é, de que maneira você vai transformar esse som em algo muito melhor que faça o projeto que você está trabalhando se destacar no meio da multidão. O que vai fazer com que esse filme, que um dia vai para um festival, ele chame a atenção do jurado, que vai fazer com que eles digam o que tem aqui de especial, porque eu percebi que esse filme é especial. E é isso que a gente quer. E, na verdade, é para isso que o diretor do filme e o produtor do filme, que estão nos pagando e nos contrataram, é para isso que eles nos chamaram, tá? Para que a gente faça essa pequena mágica, para que a gente dê esse tchan, esse ponto de sabor, tá? A gente tem por obrigação vestir a camisa do filme que a gente está fazendo. Não quer dizer ser maluco, não, tá? Quer dizer fazer o melhor de si. O melhor de si, sempre. E, basicamente, como a gente está falando de uma linguagem, a gente tem que entender de maneira prática como é que esse elemento chamado som, como é que ele é uma linguagem e como é que ele é fisicamente. Como é que eu lido com essas ondas sonoras que são concretas, que têm reverberação, que batem em volta. Como é que a gente trabalha com esse material, tá? Por outro lado, o som é uma obra criada em camadas. Você constrói um som em cima do outro. No entanto,
Walter Murphy tem, tô eu com soluço, eu espero que eu não vá parar no hospital igual o nosso presidoente, mas enfim, não vou não. Quando a gente está falando de... Walter Murphy tem um texto maravilhoso que diz que quando você ouve uma pessoa andando, você percebe que é uma pessoa. Quando são duas pessoas cruzando uma pela outra, você sabe, você ouve duas pessoas. Quando são três também. A partir de quatro, de cinco, você não distingue mais. Você só distingue um bolo, uma confusão de coisas. E a verdade é que você tem que saber discriminar o que é que você está colocando e de que maneira esses elementos se somam, porque eles não necessariamente ficam todos audíveis, eles têm que funcionar bem juntos, tá? Então, isso é uma das coisas que eu pretendo seriamente conversar com vocês. Quando a gente falou lá no início de que os diretores não levam o som em conta, na verdade, eles só pensam seriamente, uma boa parte, tá? Não todos, porque a gente não deve discriminar, tem muito diretor preocupado em entender sobre som. E sabem, alguns sabem. Mas eles resolvem, no fim do filme, dar um valor, pensar seriamente no som. Você está entrando de paraquedas no final do projeto, com o tempo curto, muitas vezes, com o dinheiro menor, e a estrutura do filme já está toda estabelecida. E eles percebem que o filme, apesar de tudo, ficou com buracos. Buracos na história, buracos de montagem. Eles não sabem como eles vão lidar com isso. E eles esperam que você, editor de som, resolva. A verdade é que muita coisa pode ser corrigida, mas tentar resolver todas as questões que não foram resolvidas antes e preparadas para funcionar cinematograficamente, cinematicamente, só resolver no final é como estancar uma hemorragia com um band-aid. Você raramente consegue. Então, assim, a gente precisa saber e entender, inclusive para dialogar com esse tipo de diretor, porque ele sempre vai aparecer na nossa vida, tá? E cabe a nós a nossa capacidade de diálogo, e nossa compreensão do que a gente está fazendo, a gente influencia muito a capacidade de compreensão de um diretor. A gente pode abrir a cabeça de um diretor para o som, tá? Então, eu insisto de que a gente precisa se tornar alguém de som, se tornar parte dessa tribo louca e, basicamente, limpar o ouvido. Tá? É muito fácil ter um ouvido sujo ou um ouvido surdo, aquele que não pensa, que não sente diferença entre o ruído e o som musical e que, portanto, não consegue usar bem o instrumento. Cinema é uma profissão cara e se você quer continuar por muito tempo trabalhando em cinema, quanto mais você souber e quanto mais você afinar seu instrumento, mais você vai se tornar valioso para o produtor e para o diretor, que tendem a te chamar de novo se você fizer um bom trabalho. O que eu pretendo fazer com vocês é dar o máximo de informação para que vocês possam ser valiosos. Valoráveis não era a palavra, né? Valiosos dentro de uma equipe de cinema, no máximo possível, porque vocês têm não só o conhecimento, mas porque vocês ganharam a paixão por trabalhar com esse elemento tão incrível que é trabalhar com som. E o que eu posso recomendar a vocês, mesmo que vocês não façam o meu curso, de alguma maneira vocês estão aqui porque vocês estão interessados em cinema, eu diria a vocês que leiam sobre cinema, que vocês vejam cinema, que vocês se embebedem, se inundem
desse meio, porque cinema, que vocês lembrem que cinema é uma arte em movimento, que o cinema que a gente faz, ele representa o nosso tempo, o tempo que a gente vive. E os tempos mudam. Então, nunca fique parado em certezas absolutas de como a arte deve ser feita ou de como ela deve ser. Aprenda, se torne um elemento flexível que usa um instrumento cinematográfico flexível igualmente. Na verdade, é um pouco como um bando de bruxos. Muita gente me pergunta qual é o... Você trabalha em Pro Tools? Você trabalha no DaVinci? Eu digo que eu trabalho no DaVinci, no Pro Tools, eu trabalho em mais alguns, se você deixar, porque, na verdade, não é o software, ou o aparelho, ou o aplicativo que te dá a diferença. O que realmente importa é o som que você usa e como você usa. Isso faz diferença. Na verdade, os seus sons são os seus ingredientes e o seu software é puramente uma panela no fogo, tá? Onde você cozinha o seu prato para servir aos outros, tá? Uma das coisas que nós vamos falar também nessas aulas, evidentemente, não posso falar de som sem falar de silêncio. O silêncio é fundamental para cinema, tá? Saber usar bem o silêncio é um primor no som. Principalmente no mundo que está invadido por uma cinematografia como a americana, baseada na mitologia do super-herói. Inacreditável quantos mais super-heróis eles vão conseguir tirar da cartola para fazer mais um filme número 1, 2, 3, 4 e 5, sabe lá Deus, mas eu acho que a gente vive com uma cinematografia na cabeça que diz que você deve fazer som sem pausa, sempre tudo muito alto e som o tempo inteiro, tá? Isso é muito ruim, basicamente porque o ouvido da gente tem uma proteção que é de deixar de considerar o que está muito igual. Então, se tiver muito alto, a gente não vai perceber a mudança e vai começar a abaixar o som. No Brasil, o cara que está controlando a sala de cinema, que recebe um som muito berrado, ele abaixa o som, porque ele acha que isso é erro em algum lugar, que não pode ser. Então, você constrói um filme que não tem escada para o som, você basicamente está estragando o trabalho de som do seu filme. É isso, gente. Vamos falar de padrões, da lógica do trabalho, das etapas, e vamos aprender fazendo. Porque uma das vantagens desse curso é que você trabalha efetivamente em 4 curtas, tá? A gente vai dividir a turma, e a turma de roteiro fez roteiros, a turma de direção fez a direção dos curtas, vai filmar efetivamente, tá? A turma de edição de imagem está realmente montando esses curtas e nós vamos realmente editar, quem quiser, é claro, tá? Quem não se sentir seguro não tem obrigação de fazer, mas é uma oportunidade preciosa para vocês, eu acho, porque permite que vocês tenham a possibilidade de mexer em cinema sem estar numa posição delicada. Vocês estão como alunos, vocês vão ter uma mentoria, vão estar, digamos assim, num ecossistema protegido, em que vocês vão poder experimentar, usar o que vocês aprenderam, e que isso não... vocês não vão estar no fogo, colocando o seu projeto, o seu trabalho para um diretor, para um produtor, e às vezes tendo dificuldades. Então, assim, ó,
excelente maneira de você começar a trabalhar com som, que é fazendo curtas. Então, eu acho que essa é a proposta da gente, essa é a minha proposta de curso, e é isso que eu tinha para falar para vocês, e eu estou aberta para ouvir o que vocês têm a falar para mim, o que vocês quiserem perguntar. Oi. Fala, Glauber. Eu não tenho informações assim de quando começa o curso e até quando vai. E como é que vai ser esse trabalho final, assim, de divisão? A gente vai editar os sons dos curtas e depois vocês vão fazer a mixagem. Como é que vai ser essa divisão? Sim, senhor. Da mesma maneira que você não consegue... Desculpa, parece uma maluca tirando um casaco. Da mesma maneira que você, para aprender som, você tem que ouvir, porque a gente não pode falar de som sem que você ouça como o som funciona. A gente, para aprender a fazer o som de um filme, a gente tem que fazer um filme. Então, sim, a ideia é que vocês editem os sons dos curtas, desses 4 projetos. São curtas de até 10 minutos, de 5 a 10 minutos. E alguns com projetos muito legais que dão espaço grande para o som, que os diretores pensaram sonoramente. E isso é mixado dentro da ABC. E você tem a possibilidade de aprender com esse processo, e eu acho isso muito legal. Muito legal, uma chance única de aproveitar. E não é só isso, porque isso realmente vira seu currículo. Isso não é só um curta de escola. Isso é um curta real, profissional, em que você vai meter... Você está fazendo um curta com pessoas que estão sendo treinadas por profissionais da área, com zilhões de anos de mercado, e que vão te ensinar a maneira de você fazer e pôr isso efetivamente nos festivais da vida, começar a pôr isso para circular, e o teu nome está lá, entendeu? Então, eu acho uma coisa super importante. Super importante. Marina, Matheus, Jerônimo, Daniela, falem. João. Então, só fazer uma observação aqui. Eu tinha participado de uma masterclass do Toninho, já há um tempo atrás, e ele indicou o seu curso no fim dessa masterclass. Já faz um tempo já. Ele é um baba-ovo. Ele é meu irmão, ele é baba-ovo, cara. Sim, sim. Assim, a masterclass dele eu achei muito legal. Infelizmente, tinha muito mais conteúdo do que ele teve tempo, né, disponível para fazer. Eu senti isso, né? Você nota, assim, eu achei muito legal esse trechinho, esse videozinho aí que deixa extremamente claro qual a importância do som na obra audiovisual. Eu achei muito bacana, de uma simplicidade e uma sagacidade muito grande. E uma coisa que também me chamou muita atenção na chamada desse seu curso, desse curso sendo disponibilizado, é que ele chama atenção para a gente usar o DaVinci Resolve, que é um produto acessível, né? Isso eu achei muito bacana, muito bacana. A gente está num mercado que prioriza mais o Pro Tools, até porque tem um histórico e tudo mais, tem uma indústria, não sei o quê e tal. E eu acho muito legal essa possibilidade de facilitar para quem está fazendo o curso. Olha, você não tem o Pro Tools, não tem problema. A gente tem uma ferramenta aqui, porque o importante não é a ferramenta. O importante é o conteúdo que você vai produzir com essa ferramenta, com essa panela. Eu gostei muito dessa ideia da panela. Eu achei perfeita essa ideia da panela. Que você, digamos assim, ilustrou, como você ilustrou. Né? E esse negócio de dar esse valor, tipo, ó, você vai fazer o som, né?
mas você tem que prestar atenção em todas as características dele. Ele tem que trabalhar para a história, ele tem que cooperar com a história. Não adianta você colocar qualquer som de qualquer jeito, usar qualquer ferramenta, não é isso que vai fazer a diferença. É como você vai trabalhar esse som. Isso eu achei muito bacana, você chama atenção para isso, porque você pode... Infelizmente, não é todo software que faz... você pode pegar do Premiere, jogar para ele, você pode pegar do Media Composer, jogar para ele. Não, mas na medida que você conseguir fazer as coisas acontecerem, esse trajeto de um para outro, saber trabalhar com o que você recebe, com o que você tem à mão, é primordial. Então, isso é o que me chamou bastante atenção nessa sua fala aí, eu achei muito interessante e que realmente que a gente tem que, numa pós, até no curso do Pedro Coelho, ele deixa muito claro isso, né? Todo o curso ele foi baseado em Pro Tools, mas ele fala, isso tudo que vocês estão vendo aqui é importante que seja reproduzível em qualquer lugar, porque não é a ferramenta que vai definir a sua qualidade, é você. É você que é o responsável pela qualidade. Isso. É evidente que existe uma diferença entre você trabalhar numa plataforma muito primária e outra que te dá mais recursos, tá? Só que vamos em parte. A primeira coisa que você falou foi do DaVinci Resolve. O DaVinci é muito legal, porque ele é gratuito. Uma boa parte dele, uma parte gorda dele, está toda à sua disposição sem você precisar pagar nada. Eles querem ganhar o mercado, eles estão investindo pesadamente em olhar e reparar os bugs, em estar prestando atenção ao que dizem os editores, em se atualizar, em modernizar o sistema. E ele funciona. Ele funciona de uma maneira muito interessante também, João, porque ele te dá... você pode... desde da edição de imagem até colorir, fazer DCP. Então, você pode fazer o processo todo de filme dentro dele. E você tem uma aba só para edição de som que se chama Fairlight. E ele é, em muitos sentidos, muito semelhante à aba do Pro Tools, tá? Eu também tenho, óbvio, todos os instrumentos de mexer no som, de manipular o som. Eu tenho equalizador, eu tenho compressores, eu tenho limitadores, eu tenho deesser, mas há muito tempo atrás eu aprendi isso com um dos meus ídolos, mentor da minha vida, chamado o grande Zé Luiz Sasso, um dos maiores mixadores do Brasil, um homem maravilhoso, paulista. Eu amo de paixão Zé Luiz. Além, se tornou um amigo pessoal. Ele é uma pessoa que eu adoro. E ele sempre me disse que o que faz a diferença é a interface entre a tela e a cadeira, que é você com a sua bunda sentada, sua cabeça pensando, tá? A gente também tem a tendência, João, a achar de que porque existem muitos meios, muitos instrumentos e aplicativos para manipulação de som, por exemplo, que a gente deve usá-los o tempo todo, o que não é verdade. A gente tem que... O nosso grande instrumento para fazer som é o nosso ouvido. A gente tem que ouvir para avaliar, inclusive, se é desnecessário ou se é muito o que a gente está usando para estabelecer o limite. Porque o que interessa é exatamente o que você está falando. Interessa o resultado final do som adequado ao seu filme, à história que você quer contar. Então, ele não está ali para ser uma pirotecnia, não é a ideia, tá? Porque ele se torna estéril, ele não germina e frutifica. A gente precisa ter elementos que conduzam suavemente o espectador na direção do que a gente quer. A gente tem que sugerir coisas
e fazer, respirar junto com o espectador. É isso que a gente tem que fazer. Tá? Quando eu estou num crescendo de som e eu travo tudo e entro em silêncio, eu paro de respirar da mesma maneira que o espectador para. E isso é importante da gente entender. E para isso, eu primeiro vou provocar vocês a aprender a ouvir, porque existem alguns exercícios para isso, para você começar a voltar a ter de volta o controle desse sentido que a gente está perdendo, que é o sentido da audição. E a gente ganha muito ao recuperar esse poder de ouvir. E quando a gente trabalha num trabalho artístico como esse, que a gente se propõe a fazer em audiovisual, em cinema, a gente está trabalhando em arte, porque cinema é a 7ª arte, certo? Então, o que a gente está fazendo é saber misturar cada elemento. É aprender a fazer um curry indiano, que, na verdade, cada família tem o seu na Índia, e que eles põem um pouquinho de cardamomo, um pouquinho de canela, um pouquinho de noz moscada, algo de cominho, algo de sal, e por aí vai, entendeu? De anis estrelado. Então, assim, vai depender de você pôr os instrumentos e sua alma e seu ouvido para fazer esse filme, tá? Então, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, eu gosto enormemente do que eu faço. E o que eu pretendo é tornar vocês tão apaixonados quanto. Tomara que eu consiga, mas eu vou tentar. É isso. Respondido a você, João? Alô? Oi, povo? Cadê vocês? Levando-se em consideração que meu nome é Jerônimo, respondido está. Ah, tá, Jerônimo. Ok. Não, é que tem o João aqui e eu tô vendo o João desse tamanho na minha tela e não consigo diminuir ele. Eu também tô atrapalhada. Não é só você, viu, Marina? Eu também tô aqui atrapalhada com essa galeria de. Quero ver outra galeria. Pronto. Vamos tentar outra galeria que essa tá dose. Pronto. Não! Ah. Eu quero tirar você do. Quero parar de tirar você do quadro principal, João, mas não consigo. E você, Jerônimo, você tem alguma pergunta, amor? Peraí, deixa eu colocar aqui a câmera. Vamos ver. Pronto. Tá me vendo aí? Legal, sim! Muito obrigada, tá? Eu sou analógica. Eu sou uma moça analógica. Eu gosto de olhar para a cara das pessoas. Esse negócio moderno de que tudo só tem... A gente olha para uma tela cheia de letrinhas e acha que isso é gente, para mim é um horror. Não. Eu concordo com você. Eu acho mais legal assim. Por favor. É mais a questão de realmente eu estou aqui no pacote de dados, então e a estabilidade é bem baixa. Mas por consideração, estou aparecendo, estou mostrando o rosto aqui. Então, a pergunta anterior foi minha, fui eu que fiz, na verdade. Desculpa, é que eu estou vendo um negócio de João desse tamanho na minha frente, eu achei que era ele. Não se preocupa, isso não tem problema, isso acontece comigo também, não tem problema nenhum. E uma coisa que eu estava, assim, na época que eu estava para fazer o meu TCC, como eu disse, a minha predileção é o som no audiovisual, né? É como você disse, a minha paixão, né? E assim, a minha ideia de TCC era fazer algo em relação a uma outra mídia auditiva que está ressuscitando uma antiga paixão nacional, que era o audiodrama, né? E hoje em dia a gente tem muito podcast produzindo isso lá fora. A Inglaterra é incrível que isso, desde sempre, eles produzem dramas audiofônicos para as pessoas
consumirem. E tem, inclusive, uma série chamada The Archers, que tem mais de 60 anos que está em produção. A gente tem o não sei o que dos ossos, a gente tem bastante podcasts já bem se estruturados no Brasil. Sim. Tem um contador de histórias do Danilo Battistini, que é muito bom, né? Eu acho que ele poderia produzir mais, mas eu acredito que ele produz sozinho, então ele tem um certo trabalho e isso acaba fazendo com que os episódios sejam bem mais difíceis de fazer em grande escala. Mas a minha intenção era justamente fazer, no meu TCC, infelizmente, como eu disse antes, eu era o único apaixonado por som, então não tive Eles muita... não sabem que estão perdendo. Não tive muita cooperação, então, mas eu, na medida do possível, consegui botar um pouquinho dessa minha predileção naquilo que eu fiz no meu TCC, né? Foi um filme de terror, inclusive, né? Que eu... Nossa, você não gosta de terror, mas assim... Eu sou fresca pra caramba, tenho medo, cara. Tá entendendo? Então, mas o filme de terror, assim, eu li bastante a respeito. Ah, meu Deus, eu não vou lembrar o nome dele, o primeiro nome, mas o Carreiro, né? Eu acho que é Ricardo Carreiro, Rodrigo Carreiro, que ele fez... Rodrigo Carreiro. Obrigado pela correção. Rodrigo Carreiro, ele fez alguns artigos, né? Escreveu alguns artigos sobre a questão do som, né? Ele produz bastante material nesse sentido e tal. Eu achei muito bacana quando eu encontrei o som do filme que ele fez com a Opolsky, com o Godoy, né, que eu tenho aqui. Né? Débora é maravilhosa. É uma grande editora de diálogo. Pesquisando bastante sobre os gêneros fílmicos e as suas tratativas de som neles, eu vi que o terror ele tem... Eu já tinha essa intuição, né? Porque a gente, quando vê um filme de terror, você não vê um filme de terror silencioso só por ser silencioso. O silêncio de um filme e o som do filme, num filme de terror, é mais um personagem. Sim. Né? É mais uma característica, é mais uma textura do filme. E aí eu falei, não, então vamos embora, vamos para esse lado, vamos trabalhar com isso. Eu achei isso o máximo. Foi uma experiência muito legal, muito bacana, né? De poder pegar um diálogo... assim, eu sou novinho nisso, né? Eu não... É o primeiro filme que eu fiz a edição, né? E por questões de recursos, tive que fazer todo o processo de som, né? Acredito que todo processo que a gente vai passando vai nos ensinando bastante coisa. Já tenho aprendizado para um próximo filme, inclusive para fazer captação em cima do que eu enfrentei nessa edição, né? Falar, olha, peraí, porque fui eu que captei. E aí eu vejo aquilo que ouço aquilo que eu estou trabalhando em cima do material que eu captei. Se eu tivesse feito de outro jeito, se eu tivesse pensado desse jeito, se eu não tivesse deixado acontecer, porque a responsabilidade do som ali na captação é minha, né? Então, assim, o diretor, não dá para a pessoa bater a colher nesse copo no meio do diálogo, né? Depois, como é que eu vou separar essa colher nesse copo aqui do diálogo? Não vai ter como, né? Então, assim, são coisas que a gente não presta atenção até o momento que a gente se depara com isso, que é tão bobo até. No filme, ninguém ouve a voz separada do copo, né? Mas a gente que vai fazer ali a edição, a gente tem que saber dosar essa voz, essa colher, nesse copo. Então, assim, se ele está fazendo bem para a história, beleza, vamos ver como é que a gente trabalha isso aí. Se não está fazendo, se está atrapalhando, a gente retira. Mas são coisas que a gente só vai realmente pegando o jeito na prática. Sim. Ali, entrando na fogueira mesmo e botando a coisa para funcionar. Então, assim, é muito, muito importante que, assim, como você mesmo falou, nós, agora eu já estou me colocando como profissional de pós, queira que eu consiga, mas nós temos essa também, né, essa função de
ser didatas em relação à qualidade do som, a características que o som tem a trazer de positivo no filme, né? E cooperar, como você já comentou, como a gente já está comentando aqui, cooperar para a qualidade da obra, né? E colocar essa nossa paixão e colocar essa nossa alma dentro do filme também, porque, como você disse, eu também acredito. O que a gente está fazendo ali não é simplesmente um trabalho. No meu caso, eu me sinto muito afetado pela obra e afetando a obra de alguma forma. Então, essa questão da criatividade que eu vi a partir do momento que eu tive esses primeiros contatos com edição e nas aulas que eu tenho tido de pós e tal, eu achei isso incrível e fascinante. A condição que a gente tem de poder imprimir um pouquinho das nossas características ali e fazer parte dessa obra completa, porque filme é grupo, filme é conjunto, filme você não faz sozinho. Mesmo que você faça sozinho, você não é um ser monolítico, você é só isso, pronto. Você é uma construção de várias histórias. Que aí veio a magia do cinema. Sim, então, sim. Aqui, a mágica do cinema, certo? Eu era um profissional de TI, né? E aí eu decidi ir para o audiovisual. E assim, me apaixonei, sinceramente e perdidamente. Então, Oi, João. Oi, tô aí. É que o João entrou, saiu, eu não estou entendendo. Você está em duas imagens, eu estou bem perdida com você, João. Já vou aí. Já chamei o Jerônimo de João. Já trocou tudo aí, mas eu tô indo, Maria. Calma. Sim, a Marina. Mas é isso. Gente, eu vou dar espaço para mais gente falar, porque eu já falei bastante aqui. Desculpa, eu me empolguei. Eu adorei. Seja bem-vindo. Acho que a gente tem que falar com paixão, senão não tem a menor graça. Marina, você está aí, Marina? Eu estou aqui. Ai, deixa eu aparecer também. Não sei quão descabelada estarei. Mas... Fala para mim. Oi, Maria. Finalmente. Estou te vendo, que bom. Fala aqui. Acho a ideia do curso, assim, como deve ser, né? Eu fiz alguns cursos teóricos na vida, tive a chance de fazer também alguns práticos por aqui. Eu sou de Recife. Pernambucana, muito bem. Como um bolo de rolo e um caranguejo por mim, pelo amor de Deus, estou com saudade da terra. Não, bolo de rolo, deixa comigo. Saudade de comer agulha frita. Eu tenho que ir para o Nordeste, cara. É engraçado que, ouvindo o Jerônimo falar, né, assim, falou um pouquinho de estar começando, de ainda ter dúvidas, e tenho trabalhado com edição de som já desde 2017, mas a cada filme eu acho que é um novo desafio, principalmente para quem... E assim, eu acho que eu ainda pego projetos relativamente pequenos até hoje. Já tive chance de trabalhar em coisas um pouco maiores, mas você sempre se pergunta, né, como é que você pode melhorar, se você está fazendo isso da melhor forma. Então, é sempre um processo em construção. Óbvio. Depois, cada filme é um filme. Cada filme te põe uma gama de problemas e te pede soluções completamente diferentes um dos outros. Então, assim, depende muito de você ter estrada. Assim, uma das grandes qualidades, nem tudo a gente sabe, tá? Não se iluda. Em compensação, existe algo chamado internet que ajuda, e existe outra coisa chamada: oi, amigo, tudo bem? Seguinte, estou com um problema, como é que eu faço isso? Me apoio muito mais depois. Chama-se conhecer as pessoas do meio, chama-se conhecer as pessoas com quem você trabalha, que trabalham com som, conhecer a ponto de poder ligar e dizer, sabe assim, a gente se vê como uma comunidade e não como uma competição, porque a gente pode se ajudar, nem todo mundo sabe tudo, a gente não tem como saber tudo. Tá? E muito menos em cinema. Cinema é o terreno mais instável, mais areia movediça possível, simplesmente porque cada projeto é completamente diferente do outro.
As pessoas com quem você lida. É isso que eu adoro, porque eu descobri que eu não consigo trabalhar fixo, ter um chefe, um patrão, eu vou ficaria histérica. Mas a verdade é que o que é bom também é a pior coisa, porque pode ser muito difícil lidar com os egos, entendeu? E assim, a possibilidade de você trocar informação é fundamental. Mas você também precisa, Marina, aprender a aprender. Uhum. Você precisa descobrir algumas coisas de como estudar, de como criar o seu léxico, o seu baú, sua caixa de Pandora, que você pode abrir e soltar todos os diabinhos para andar, para voar. Você pode ter uma que é feita da sua sensibilidade, das coisas que dizem a você e ao seu coração. Portanto, comece a selecionar, comece a ver filme, até cansar. Filme, série, sabe, anime, o caralho, o que rolar pela frente, você assiste. E você assiste ouvindo, tá? Você permita ao seu ouvido a capacidade de não só, quer dizer, não apenas se envolver na história como espectador, mas perceber como técnica qual é a maneira que você está sendo envolvido, o que é que está te levando. E quando bater em algo que você fizer, que diabo é isso? Você para, volta a fita e vê de novo, tá? E guarda essa informação. Faz um dicionário de ideias suas, que lhe agradam, que você pode usar, porque a gente trabalha em arte tudo se copia. A diferença é que você copia com sua alma. Então, assim, Romeu e Julieta já era baseado em alguma coisa antes e deu origem a outros desdobramentos depois. Os filmes são rehistórias, mas são rehistórias contadas de maneira completamente diferente, porque são contadas em épocas diferentes, em mundos diferentes, de maneira diferente, com outro vocabulário. Então, tenha vocabulário para oferecer para o seu diretor, porque é isso que eu digo a você como profissional de cinema. O que te torna valioso, não sai, é valoroso, não é valoroso é príncipe valente. Valioso é que você está junto, está correndo junto para valorizar aquele projeto. O seu produtor ralou muito para conseguir aquela grana, para pagar você, inclusive. Tá? Então a gente deve brigar pelo filme que a gente está fazendo, pela melhor qualidade dele. E porque assim você se destaca no meio da multidão. Entendeu? Não, como você trabalha com arte, por favor, não faça arte como quem faz todo dia mesmo. Todo dia ela faz tudo sempre igual, dizia Chico, né? Por favor, faça diferente, porque a gente pode fazer trabalhos de excelente qualidade. Nós temos um imaginário popular brasileiro profundamente rico e um baú profundo de onde tirar histórias. E como dizem que você fala da floresta falando da árvore, falando do galho, a gente tem histórias muito particulares que são universais. Por isso que Bacurau vai para Cannes e faz o sucesso que faz. Por isso que o Karim Ainu está lá agora com o marinheiro da montanha, que é a mesma coisa, ele está falando do particular. A gente pode contar essas histórias com amor, com paixão, com fervor e ganhar o público para elas, entendeu? E tornar a nossa cinematografia importante no mundo. Porque existe cinema é política, arte é política, por isso que a gente está sendo atacado pelo governo que aí está, para tentar nos derrubar. Porque a gente diz algo, a gente sai da superfície das coisas. Então, sim, eu pretendo ser explorada por vocês o máximo. Quem me topar pode me explorar, porque eu pretendo ser explorada, tá bom? Aproveitem. Ô, Maria. Fala, João. Então, eu achei, assim,
para ser educado, eu tinha que abrir a câmera. Eu estava em uma máquina que não tinha microfone nem câmera, e você estava falando com o Jerônimo, então achei de bom tom abrir em outra máquina a minha câmera e o meu microfone. Muito Pois é muito obrigada. legal isso que você falou, esse estudo sobre o som. Eu acho que eu nasci com som também e venho fazendo som desde que nasci. Eu sou músico, trabalhei muito tempo com música, trabalho hoje com cinema e atualmente eu coordeno um curso de audiovisual no CAV, que é um Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo, uma escola municipal que atende pessoas do Brasil inteiro, né? Uma escola, né? Que legal, E, que legal. e eu dei aula de som lá, assim, desde 2012. Mas assim, eu adoro o seu trabalho. E quando a Tid me falou que você ia fazer esta aula, esta fala hoje, eu me postei aqui na frente para ouvir o que você está propondo no seu curso e fiquei muito entusiasmado para fazer. Que Sim, bom. achei muito legal e é isso. É essa a vida, nossa vida sonora. Eu acho perfeito. Muita gente que trabalha em som veio da música, tem essa ligação, toca instrumentos, Sim. né? E a música ela é fundamental para quem edita som? Não, ela não é, mas ela ajuda, eu acho que ela ajuda enormemente. Para te dar um exemplo, eu estava dublando A Máquina, do João Falcão. Acabei de ver seu filme. Com a Mariana Ximenes, e a Muito Mariana lindo. só tinha dublado uma vez, sem lip sync, era um desenho animado. E aí a Mariana disse, eu não sei dublar, tô com medo. Eu digo, Mariana, vem cá, você assovia? Assovio. Você canta no chuveiro? Canto. Eu digo, então você sabe dublar. Porque dublar não é sobre as palavras, dublar é sobre a música das palavras. É a frase musical que você constrói e onde você parou para respirar. Exatamente como música, tá? E quem uma vez treinou para fazer o texto ao vivo e a cores na frente das telas, não esqueceu aquele texto, só ficou um tempo sem ele. As palavras voltam, tá? E quando você presta atenção na música, em vez de prestar atenção nas palavras, você acerta o sync todinho, é inacreditável. Sim. Outra coisa, eu estou fazendo agora um trabalho para um sound painting, uma pintura sonora, para a exposição da doutora Nise da Silveira, do Centro Cultural Banco do Brasil. Chama-se Nise da Silveira, Revolução pelo Afeto. E nós estamos recontando a história que está em cada uma das salas da exposição através de uma criação coletiva sonora, em que há personagens, em que eu trabalho colocando efeitos de som, E uma das coisas que a gente sentiu, a última sala, a gente teatraliza uma conversa com o louco das cartas do tarô. O personagem, a Dona Lise lidava com a loucura, né? Então, esse louco da carta do tarô conversa com uma observadora. E a gente percebeu que a construção sonora estava frouxa. Eu disse, calma, eu vou apresentar ela de novo para vocês, porque a gente está correndo contra o tempo. E aí eu me preocupei em ouvir a música do que eu estava fazendo. Eu já tinha construído, já estava limpo, eu estava com ela tecnicamente correta. E eu podia, então, ouvir a canção do que eu estava fazendo. E aí funcionou lindamente. Então, na verdade, isso é música. Tudo tem a ver com ritmo, com entonação, tem a ver com pitch, tem a ver com as... Enfim, não é longe. E trabalhamos os dois elementos com a emoção. Agora, os músicos, a gente não vê a cara do sujeito. Ele não bate um oi com a gente, a não ser quando a gente conhece muito. Eu conheço o David Tigo, desde adolescente. Davi! Porque ele está na trilha, né? Mesmo assim, não consigo. Aí os músicos chegam com a música na última hora e na hora de mixar. E aí não falaram nada. Eu fiz toda a cena melodramática, todo em tons graves, para doer na alma do espectador. Trabalhei aquilo com os milhões de ruídos, subwoofer e tal, pontuando. E aí chega a música toda grave e metade do que eu fiz não se ouve. Dizem que os compositores
compositores de trilha vivem num universo paralelo, né? Porque a gente nunca encontra esses caras. Sim, mas aí eu digo assim, a gente precisa entender como essas coisas funcionam juntos, e isso é uma das coisas que eu pretendo falar, para que a gente possa saber isso. Quando eu falo que som é camadas, eu digo que a gente fala de diálogo, de ambiente, de efeito e de música, tudo junto, e de como essas coisas se unem ou se anulam, como no caso aconteceu comigo, que me obrigou a ir correndo para o estúdio de madrugada, acabando a mixagem 8 da noite, para ir editar os sons de novo, reeditar os sons num tom mais agudo, para que eles se destacassem da música que foi feita. Então, é sofrimento, né? E lindo esse projeto, nossa. É muito legal. Estamos, assim, o som é uma coisa muito rica e estão se abrindo muitas possibilidades de trabalhar com a coisa sonora de novo. Então, eu acho que a gente está mexendo num caldeirão de bruxa. É o mínimo que eu posso te dizer aqui, para mim, o maior caldeirão de bruxa. E eu me sinto a maior bruxa, aliás. Adoro. Eu pretendo inocular todo mundo com o meu veneno. Olha, ótimo. É isso. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Glauber, Pedro é meu querido conhecido, Matheus. Oi, Matheus. opa. Achei engraçado que você falou do David Tigal. Eu fui aluno dele na faixa. Ele é um amor. Acabei de fazer um curso com ele online de música. E assim, o que é legal no Davi, a paixão dele. É outro apaixonado. Eu tive né? 3 aulas com ele, né? E ele, cara, muito apaixonado pelo que Ele é ele genial, faz. muito bom. As aulas são muito boas mesmo. É. Uma das melhores da faculdade. Eu acho que a gente tem que entender esses elementos de construção do léxico do filme, ou seja, dos quadradinhos que somados fazem um filme de cinema. A gente tem que aprender tanto pela leitura afetiva, ou seja, o que ele nos desperta, as emoções com que ele mexe, as coisas que ele nos faz lembrar, enfim, toda essa camada de coisas, quanto pelo lado concreto de que esse instrumento é, de como ele funciona fisicamente, de como ele funciona junto com os outros e também, gente, entender que papel nós do som fazemos no meio de uma equipe que às vezes tem 3.000 pessoas do início ao fim. Quem somos nós? Porque nós somos como uma corrida de obstáculos em que o cara vem vindo lá de trás e passa o bastão para o seguinte, que passa o bastão para o seguinte, e existe uma responsabilidade naquilo que a gente está fazendo, porque a gente está envolvendo o trabalho de 3.000 pessoas para um resultado, tá? Então, a gente precisa conhecer e entender essa profissão dentro da grande cadeia alimentar do cinema. Nós somos quase hiena, nós não somos leões, mas nós podemos ficar chiques, tá? Somos hienas elegantíssimas, pelo menos. Pois é, porque a gente tem que elevar o nosso padrão. E vamos trabalhar todos esses elementos e entender como a gente pode fazer. O que eu acho que assim, o que é legal nesse curso que vai acontecer agora, eu acho que agora ainda, já nesse mês, tá, Jerônimo? Não sei, eu acho que já é a semana que vem ou na outra que começa, tem que olhar o que está marcado. E uma das coisas legais desse curso é porque a gente vai ter um módulo só teórico. Então, a gente vai poder falar, assim, de uma coisa, por exemplo, super simples, mas que dá um toque de sofisticação no seu produto, no filme que você está fazendo, que se chama ponte sonora. E eu vou contar para vocês de um cara genial que eu amo, chamado Fritz Lang, e um filme chamado M, o Vampiro de Düsseldorf. E porque ele é genial, é fantástico para o som do cinema. E maravilhoso. Porque ele é brilhante, tá? Mas ele é maravilhoso para o som. Leitmotiv, né? Ele é o leitmotiv e ele faz algo chamado
ponte sonora. E a gente vai aprender a operar, a usar esse instrumento, tá? Então, eu vou explicar para vocês conceitos, porque, assim, muitos filmes têm temas, por exemplo. Quando o João está aqui falando de leitmotiv, a gente está falando de temas. Eu acabei de fazer um documentário, que não é um filme muito disponível para essas coisas, mas era um povo muito sensível, a diretora e a montadora. Eles me deixaram entrar desde a montagem. Muito obrigada, meu Deus. Nunca serei grata e tanto grata. E aí, o filme se chama A Última Gravação, porque ela mostrava a gravação, a filmagem de uma das últimas peças que o Sérgio Brito encenou, do Beckett, que se chamava A Última Gravação de Crepe, e que ele contracenava com um gravador de rolo, um Akai 4000. E foram também as últimas gravações feitas do Sérgio Brito, ator, antes dele morrer. Então, nós usamos o som desse gravador que estava em cena quando ele está operando com está no palco interpretando junto com esse gravador, ele contracena com esse gravador, e nós usamos esse som para lá no final, quando a fita, o carretel, a bobina de fita, de 1/4, gira, 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 e uma hora ela se solta do carretel, ela acaba, e ela bate, tutuf, tutuf. E isso representa a perda de consciência do Sérgio quando ele tem o AVC. Então, isso é leitmotiv. É isso que eu quero mostrar para vocês, porque esses pulos do gato torna completamente diferente a qualidade do que você está fazendo. Tá? Então, é por aí que eu vou. Eu falo pra caramba também, tá, gente? Tá ótimo, continue. E vocês me digam, mais alguma pergunta? Tem que perguntar. Maluco. Você emulou esse som ou você tinha gravação? Eu gravei, é claro. Eu trabalho em cinema, eu tenho um irmão técnico de som direto, eu tenho um marido técnico de som direto, tenho 2 sobrinhos em edição de imagem. Então, já viu que eu saí catando quem tinha o Akai, liguei para os amigos, fui lá e gravei o Akai. Ah, legal. Eu estava repetindo, para começar, eu estava repetindo os movimentos que ele fazia em cena com o gravador, legal, porque eu queria destacar, eu queria somar ao som original o som que eu gravei para amplificar esse som, porque eu ia usar ele no final. Então, nós usamos esse som para pontuar algumas coisas. Ele se tornou um elemento sonoro desvinculado do fato de ser o som de um gravador. Ele passou a ser um significante. Tá? E aí, ele precisava ser usado dramaturgicamente, ele precisava ser usado extracorporeamente. Ele precisava ser mais do que apenas o som, tá? Então, não, eu fui lá gravar, claro. Que bom. Tá? A gente grava bastante quando a gente é editor de som. Captar faz parte desse trabalho, tá? Sim. Como faz parte ir ao set de filmagem, tá, Jerônimo? Eu vivo isso que você viveu, porque eu fui a set. Muito. Aliás, eu sou uma das pessoas de pós-produção que devo ter ido mais a set de filmagem, porque eu sempre fui. E eu sempre fui para perguntar, para saber como funcionava e para ouvir a diferença dos microfones, porque eu não tinha noção, tá? E assim, eu precisava ter essa habilidade de distinguir, inclusive o que era um microfone fora de eixo. Você não, entendeu? Você tem que começar a se instrumentalizar, porque você vai pegar o problema que a gravação mal feita vem para sua mão, então você tem que saber solucionar, tá? Então, é por aí, gente. É isso. Maravilha. Que bom. Muito obrigada, João. Fiquei contente de conhecer você. Eu também, Maria, muito contente. Muito obrigado por essa generosidade dessa tua fala.
Fiquei muito feliz e muito, assim, pronto para fazer o teu curso. Estaremos lá. Vou ficar muito feliz. Não é um curso fácil, porque eu encho o saco, tá? Mas eu acho que é o meu papel. O tempo da gente é pouco no final, né? Sim. Mas, assim, vamos saber coisas importantes. Vamos aprender coisas que possam fazer diferença no trabalho que você faz. Porque não me interessa dar aula para vocês que não tenham uso prático, tá? Não me interessa só falar da teoria pela teoria. Vocês podem ser ótimos espectadores de cinema, mas não é esse o propósito desse curso. Então, eu preciso dar para vocês a compreensão de que existem instrumentos que vocês podem usar, técnicas que vocês podem estar atentos e de como vocês podem fazê-las, tá? Então, preparem-se, tá? Isso aqui não é bolinho, não. Fala, linda. Olha só, eu vim abrir aqui, vim ver as datas. Chegou a me bater uma tristeza, porque vai entrar um trabalho para ser entregue em tempo recorde, basicamente na semana do módulo prático. Eu queria entender aqui. O módulo prático ele vai começar paralelo ao teórico? Não, senhor. Olha só. Primeiro vai ser o modo teórico. Você não pode usar na prática o que você não entendeu na cabeça, tá? Aí são 7 encontros, né, do teórico. Primeiro você vai ter aula teórica, tá? Eu consegui mais tempo para que a gente possa discutir com mais profundidade o que é o som. O que você pode usar, de que maneira você pode usar, que instrumento você pode ter na mão. Fica atento, lembra, você já ouviu, sabe, o que eu puder te dar de informação, melhor. Depois começa o módulo prático. O módulo prático é para você operacionalizar o Pro Tools, tá? Eles ficam gravados. Se você só passa por cima, só tá junto em uma semana, você assiste a aula gravada. E eu estou disponível para você tirar qualquer dúvida, tá? Agora, se não, você pode sempre fazer o próximo curso. Mas eu acho que, inclusive para você, Marina, que já está metendo a mão na massa, essa é uma oportunidade de ouro, cara. Sim. Realmente. O problema é realmente a quantidade de trabalho que eu vou ter que dar conta enquanto está tendo o curso, né? Sim. Deixa eu perguntar outra coisa. Tem como só pagar o módulo teórico e depois, se eu ver que eu tenho condições, eu entro no prático? Óbvio. Certo. Sim. É só combinar com a secretaria. Fala com a Adriana, explica o que está rolando, diz que você não sabe se vai conseguir fazer o teórico, mas que o prático, mas você já está garantindo o teórico e que você quer ficar de olho, acompanhando o que está rolando com o prático, porque se der, você faz. É só ficar lero. Chacrinha dizia, meus amigos, o grande velho guerreiro, quem não se comunica, se trumbica. A gente tem que falar com as pessoas. A gente consegue tudo no Lero. A gente tem que conversar. Joia. Muito bom. Meus amores, é isso, né? Tá bom? Obrigado, Maria. Imagina, é um prazer. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Todas. Marina, beijo. Glauber, beijo. Matheus, eu tô muito triste com você. Eu não vi sua cara até agora. É que não tem, eu não consigo. Pô, então diz oi, cara. Que eu fico triste, eu tô carente. Beijo. Beijo. Tchau.